Olá, aula de hoje, matrizes, tá? A gente já viu isso aqui na sala de aula, mas eu vou dar uma reforçada, aproveitando que estão todos em casa e tem essa aula do governo, eu vou fazer uma fora parte aqui para vocês darem uma olhadinha e pegar algumas dicas aí e aproveitar os estudos. Sou professor de matemática dos primeiros e segundos anos, aqui da Escola Frei Mário. E nós vamos iniciar agora matrizes com matemática na Tora, segundo ano, tá? Então, para a gente começar, a gente vai ver um pouco da definição. Um pouco não, a definição do que são matrizes, né? Matrizes, a gente lê aqui M por N, é uma tabela retangular formada por M linhas e N colunas. Então, eu tenho aqui exemplo de uma matriz. Essa matriz é uma matriz A, esse A aqui maiúsculo. E aqui duas barras para identificar a matriz. E dentro a gente tem os elementos aqui, 2, 5, 3 e 0. Então, se a gente observar, já está até riscado aqui, ó. Tem uma linha e 4 colunas. Então, é uma matriz 1 por 4. Aí a gente vai ver aqui também o que a gente chama de matriz coluna. Matriz coluna, como o próprio nome já diz, é uma matriz que tem uma única coluna. Então, eu identifico aqui com a letra do nosso alfabeto, B, maiúsculo, e os elementos dentro da matriz, 8, 5 e 4, dispostos em uma única coluna e em 3 linhas. Então, é a matriz 3 por 1. Onde o primeiro elemento da leitura são a quantidade de linhas e o segundo, colunas. A gente tem uma outra matriz aqui, que é uma matriz quadrada. A matriz quadrada, M é igual a N, ou seja, a quantidade de linhas tem que ser a mesma quantidade de colunas. A gente tem dois exemplos aqui, o exemplo A e o exemplo B. No exemplo A, eu tenho 2 linhas e 2 colunas. Então, é uma matriz quadrada de ordem 2. Na matriz B, nós temos 3 linhas e 3 colunas. É uma matriz de ordem 3. Uma matriz quadrada de ordem 3. A gente vai ver agora a próxima parte. Em toda matriz quadrada, encontramos o que é chamado de diagonal principal. Os elementos A e J com I igual a J. Então, eu escrevi aqui ao lado uma matriz que a gente chama de matriz genérica. Se eu tenho A, os elementos da matriz serão elementos minúsculos com a letra A. E aí, voltando aqui, ó, eu tenho a linha e a coluna. Linha 1, coluna 1, linha 1, coluna 2. Linha 2, coluna 1, linha 2, coluna 2. E nessa matriz genérica, está dizendo aqui que os elementos da diagonal principal tem que ter I igual a J. O que seria I igual a J? O número da linha igual ao número da coluna. Então, os dois números sendo iguais, nós vamos ter a diagonal principal. Diagonal principal são esses elementos aqui, ó, A1, 1 e A2, 2. Na prática aqui, a gente tem uma matriz A. Essa matriz tem 4 elementos dentro. E eu quero identificar os elementos da diagonal principal, o 3 e o 6. Simplesmente isso. A gente vai ver aqui uma outra matriz genérica, uma matriz B de ordem 3. Eu identifiquei aqui, ó, em azul a gente tem a numeração da linha e em vermelho a numeração da coluna. Tá aqui, ó, linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Uma matriz genérica. Se eu tenho uma matriz genérica B maiúsculo, os elementos dentro da matriz serão escritos com o alfabeto minúsculo da letra B.
Então, as características de uma matriz. Linha, eu vou identificar deitado. Coluna, eu vou identificar em pé. Como a gente já viu na sala de aula, ainda tem aluno que não sabe identificar isso. Para quem já sabe, beleza. A gente tem a leitura aqui dessa linha matemática, aqui desse código matemático. A matriz A dos elementos A e J do tipo M por N. Sendo que o I e o J são números naturais. I seria o número de linhas e J a coluna que corresponde ao elemento. Exemplo. A gente tem um exemplo aqui, ó, da matriz B. A matriz B é uma matriz de ordem 3. O primeiro elemento na primeira linha e primeira coluna é o 5. B11 é igual a 5. Na mesma linha, na coluna 2, nós temos o elemento que é o 3. Linha 1, coluna 2, o elemento é o 3. Na mesma linha 1, coluna 3, linha 1, coluna 3, o elemento é o 10. Na linha 2, eu tenho que elemento aqui na primeira coluna? O elemento é menos 1. Na linha 2, coluna 2, B22, o elemento é menos 4. Na linha 2, coluna 3, B23, o elemento é o número 6. Na linha 3, coluna 1, linha 3, coluna 1, o elemento é raiz de 2. Na linha 3, coluna 2, o elemento B32, o elemento é 0. Na linha 3, coluna 3, B33, o elemento é menos meio. Nós vamos agora passar para as matrizes especiais. As matrizes especiais a gente acabou de ver é composta pela matriz quadrada, a matriz identidade e a matriz nula. Então, a matriz quadrada a gente acabou de ver, é a ordem da matriz, a mesma quantidade de linhas e de colunas. A matriz identidade. Tem aqui a definição. Essa definição diz o quê? Diz o seguinte, ó. Toda matriz quadrada, na matriz identidade, ela tem que ser uma matriz quadrada identificada com a letra I, aqui, ó, de ordem 3. Então, a matriz quadrada, os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais elementos são iguais a 0. Tá? Então, repetindo, matriz identidade de ordem 3. Então, a matriz 3 linhas e 3 colunas. Os elementos da diagonal principal são iguais a 1. Eu tenho uma outra matriz de ordem 2, a matriz identidade. Então, os elementos da diagonal principal são iguais a 1 e os demais iguais a 0. Na matriz nula, nós temos todos os elementos iguais a 0. Então, eu tenho uma matriz nula 3 por 2. Todos os elementos aqui, ó, são iguais a 0. Numa matriz quadrada, também nula, todos os elementos iguais a 0. Numa matriz quadrada de ordem 3, os elementos aqui também estão iguais a 0. Eu tenho uma matriz também linha, uma matriz nula, todos os elementos dessa matriz iguais a 0. Uma matriz que tem uma linha e 4 colunas. Temos também matriz, igualdade de matrizes. Igualdade de matrizes, se a gente observar aqui, ó, eu tenho uma matriz A, os elementos dela 3, 1, 5 e 6. A matriz B, os elementos dela 3, 1, 5 e 6. Eu posso dizer que a matriz A é igual à matriz B. Agora a gente vai ver como são feitas as adições de matrizes. Somamos matrizes do mesmo tipo, ou seja, de mesma ordem. Então, se uma matriz A é 2 por 2, a matriz B também tem que ser 2 por 2. Se a matriz A é uma matriz linha, a matriz B também tem que ser uma matriz linha, para eu poder somar.
Se a matriz A é uma matriz coluna, a matriz B também tem que ser uma matriz coluna. Então, eu tenho uma matriz A aqui, vocês podem observar, tem 3 linhas e 3 colunas. A matriz A mais a matriz B. A matriz B também tem 3 linhas e 3 colunas. Eu tenho que somar, tá aqui, ó, sinalzinho de adição. Eu vou somar 3 mais 1, tá aqui. 5 mais menos 4. Então, o elemento aqui, ó, primeira linha, primeira coluna, eu vou somar com o elemento da matriz B, primeira linha, primeira coluna. O elemento, segundo elemento aqui da linha da matriz A, eu vou somar com o segundo elemento da matriz B, também na mesma linha correspondente. E aí nos restou aqui, ó, menos 2 com menos 1. Eu vou somar esses dois elementos, ó. 3 mais 1, 5 mais menos 4, menos 2 mais menos 1, 2 mais 7, 8 mais 0. Menos 6 mais 2, 1 mais 3, 4 mais 1 e, para finalizar, 2 mais 0. O resultado dessa soma, a gente vai obter uma outra matriz. 3 mais 1 é 4, 2 mais 7 é 9, 1 mais 3 é 4. Os demais também, a gente vai fazer a soma aqui, ó. Eu vou fazer mais uma soma aqui, ó. Menos 2 mais menos 1. Então, eu tenho aqui, ó, menos 2 mais menos 1. O que vai acontecer aqui, ó, mais com menos é menos, então vai ficar menos 2 com menos 1. Sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Por isso dá menos 3. Matriz oposta de uma outra matriz. Então, denomina-se matriz oposta de uma matriz A. Oposta, a gente vai escrever com esse formato aqui, ó. O oposto de A vai ser menos A. Então, se a gente somar essas duas matrizes aqui, a gente vai ter uma outra matriz que a gente vai observar, ela tem que ser uma matriz nula. Então, eu tenho a matriz A, os elementos são 3 e 6, menos 2 e 1. A oposta de A é menos A, igual o oposto de 3, menos 3. O oposto de 6 vai ser menos 6. O oposto de menos 2 é 2. O oposto de 1, menos 1. Então, somando a matriz A com a oposta dela, a gente vai ter 0. A gente vai ter uma matriz nula. E retomando aqui de onde a gente parou, a gente vai ver agora subtração de matrizes. Eu tenho duas matrizes, A e B, eu tenho que subtrair. Então, vai ser uma conta de menos. A menos B ou A mais menos B. A gente vai fazer o simples aqui, A menos B. Então, eu tenho duas matrizes, matriz A e matriz B. 2 linhas e 3 colunas. A matriz B também tem que seguir 2 linhas e 3 colunas. Tem? Beleza, dá pra gente fazer a subtração. Então, vai pegar aqui, ó, o primeiro elemento, na primeira linha, todos esses elementos da primeira linha eu vou pegar aqui, ó. O 3 com o correspondente dele na matriz B. O 2, 3 menos 2. O menos 2 com o correspondente dele, menos 3. Menos 2 menos 3. O 5 com o correspondente dele, 6. 5 menos 6. 10 menos, vou botar o menos aqui bem grande, 10 menos 4. 10 menos 4. 0 menos 5. 0 menos 5. Menos 1 menos 1. Menos 1 menos 1. Então, resolvendo aqui, ó, 3 menos 2, 1. Menos com menos é mais, 3 menos 2 também é 1. 6 menos 5, 1. Sinal do maior, vem para cá para a resposta. Menos com menos é mais, 14 mais 4. Menos 5, menos 1 com menos 1, menos 2. Entendido? Então, como vocês já me conhecem, a gente tem
uma tarefinha na página 71. Os exercícios são, eu fui numerando aqui, do 3, 4, 5, 6, aí eu cansei, porque eu observei que todos os exercícios dá para vocês fazerem em casa. Então, é do 3 até o 15. Qualquer dúvida, entre em contato aqui no grupo, que eu respondo para vocês. Beleza? Valeu, até a próxima.